Olá pessoal, este é o segundo módulo do curso preparatório para a certificação de SQL Develop da CBCT. O site da CBCT é www.cbct.com.br. Quem quiser seguir no Twitter, twitter.com/igorfer. Vamos falar sobre criação de tabelas. Neste código tem um exemplo de criação de tabelas ali para o nosso banco de dados. Tem a primeira linha que é Create Table Gerente, ou seja, criar tabela gerente. Na tabela gerente tem as informações abaixo, que é o código do gerente, nome do gerente, cargo do gerente, data contratação daquele gerente, o salário do gerente. Cada tipo de dados desse tem o seu respectivo, cada dado tem o seu respectivo tipo de dado. Então o código do gerente, ele é do tipo int. Por que do tipo int? Porque ali vai armazenar dados referente a números apenas, né? E do próximo tipo de campo já é diferente. O nome do gerente é varchar20, ou seja, é um nome onde este nome ele deve ter no máximo até 20 caracteres. Cargo do gerente, varchar20, também é a mesma coisa. O varchar significa ali uma cadeia de caracteres, então pode ter tanto números quanto letra quanto caracteres especiais. Então varchar20, ou seja, posso ter no máximo 20 caracteres para o cargo de gerente. Data de contratação, ele é do tipo datetime, ou seja, vai gravar a data e a hora ao mesmo tempo. Se a pessoa deixar de informar o programador ou na tela, ou não sei como que vai ser a aplicação ali no futuro, mas se deixar de informar a data de contratação, em vez de vir um valor vazio para este campo, como valor padrão, vai vir aquela função de getDate. O que é essa função de getDate? Ela retorna a data e hora atual do servidor. Então, se deixar de informar a data de contratação, por padrão, pega a data atual do servidor. Próximo campo é salário do gerente. Então, está aí um float. Né? Cada banco de dados, é bom falar isso neste momento, cada banco de dados tem o seu respectivo tipo de dados que ali é aceito. Por exemplo, tem banco de dados que em vez de ser int vai ser integer, em vez de ser integer vai ser number, em vez de ser varchar vai ser varchar2, né? Em vez de ser float vai ser moeda. Então vai depender do banco de dados, mas o banco de dados por enquanto para a gente não importa. O que importa para a gente aqui é entender a essência do SQL. Então, o float, nesse caso, é quando eu preciso de casas decimais. No caso de salário eu preciso de casas decimais. Então, antes da vírgula vão vir 5 casas e depois da vírgula, que aí são centavos, vão vir 2 casas. Então, passamos o SQL sobre criação das tabelas e agora se eu precisar de alterar a tabela. Então tá aí, alter table aluno, ou seja, altera a tabela aluno. Alterar o que na tabela aluno? Por enquanto eu não estou mexendo com os dados, estou mexendo apenas na estrutura da tabela. Então eu quero alterar na tabela aluno de forma a adicionar, que é a linha de baixo, a did, adicionar sexo, que é do tipo char. E esse é um campo not null, ou seja, campo obrigatório, e depois vai vir um after telefone, ou seja, vai adicionar o campo sexo depois do campo telefone ali da sua tabela, ok? Qual é a diferença de varchar e char? O varchar é quando eu não tenho quantidade fixa de caractere, ela sempre vai variar. Por exemplo, o nome de uma pessoa, João da Silva, Maria dos Santos Pereira. Repararam que a quantidade de caracteres desses dois nomes podem variar de acordo com o nome? Então, se pode variar, vai ser sempre varchar. Se não for variar, por exemplo, sexo vai variar, vai ser M ou F. CPF de uma pessoa, vai variar a quantidade de caractere? Não vai. Todos os CPFs têm a mesma quantidade de caractere. CEP, vai variar? Também não vai. Todos os CEPs têm a mesma quantidade de caractere. Placa do carro, vai variar? Também não. Vai ser sempre a mesma quantidade de caracteres. Então, quando for a quantidade de caractere fixa, você vai utilizar sempre
char. Neste caso, sexo, nós vamos colocar ele como char, porque eu quero armazenar não a palavra toda, masculino e feminino. Não vai consumir muito espaço ali no meu banco de dados, dependendo da quantidade de registro. Vou armazenar apenas a letra inicial, se é M de masculino e F de feminino. Ok? Este exemplo, vamos passar para o próximo exemplo, que é alter table, aluno. Change telefone e depois telefone celular. O que está fazendo esse change? Ele está trocando o nome de telefone para telefone celular. E agora, este novo campo telefone celular, ele vai ser do tipo varchar20. Então, eu estou alterando o campo a nomenclatura do campo de telefone para telefone celular. Ok? Vamos passar para o próximo exemplo. Alter table aluno, altera a tabela aluno. Drop sexo. Sempre quando vir essa palavra aí, drop, significa apagar, deletar, ok? Então, altera na tabela aluno, apagando o campo sexo. Então, eu estou eliminando um campo ali da tabela aluno. Então, vem o drop sexo. Estou apagando o campo de sexo. Ainda não estou apagando o registro, não. Estou apagando o campo. Estou mexendo na estrutura da tabela. Agora, se eu quero remover uma tabela ali no meu banco de dados, drop table aluno. Então, eu estou deletando a tabela aluno do meu banco de dados. Por essa palavra drop table, eu deleto tabela. Então, deleta a tabela aluno. Agora, eu deletei a tabela aluno com os dados que tinha lá dentro e também a estrutura da tabela toda. Agora, eu não quero deletar a estrutura da tabela. Eu quero só limpar os dados da tabela, que eu quero inserir novos dados ali naquela tabela. Aí vem um comando de truncate table aluno. Então, o truncate table ele é diferente do drop table. O drop table ele apaga os dados e a estrutura que tem dentro daquela tabela. O truncate não. O truncate apaga apenas os dados que tem naquela tabela e deixa no seu banco de dados de forma como estava a estrutura da tabela, de forma a possibilitar você inserir novos dados dentro daquela tabela. Então, esse é o segundo módulo do curso preparatório para a certificação de SQL Developer. Aguardo você no próximo módulo. Obrigado, tchau.